Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. Primeiro foram os computadores, depois chegaram os notebooks, os smartphones e os tablets. Agora estamos entrando numa nova fase, a da computação de vestir. O primeiro exemplar a ganhar destaque nessa nova tendência são os óculos do Google, o Google Glass. E se engana quem pensa que trata-se de apenas mais um brinquedinho digital. No final do programa, você confere o que o Google Glass já pode fazer. Antes, será que já estamos vivendo uma cyberguerra? O conflito digital entre Estados Unidos e China nunca alcançou temperaturas tão altas. Conheça os detalhes do mais moderno dos combates. Esses ataques, eles tendem a usar uma técnica chamada em inglês de slow and low, que é voar baixo, devagar, para não ser detectado. E é muito difícil, pela complexidade, pela especialização do vírus, você não acreditar que exista ou um governo, uma grande empresa financiando o desenvolvimento. E em meio à revolução digital, o mercado brasileiro de PCs encolheu. Se você pensa em comprar ou reformar um imóvel, não pode perder o Olhar na Web dessa semana. Fizemos uma seleção de aplicativos e de sites que podem tornar a sua vida muito mais fácil. Tecnologia e medicina. Vamos conhecer os últimos avanços da era digital para a oftalmologia. Então você consegue hoje pegar os dados quantitativos e você consegue que isso te ajude, inclusive, a colocar isso no laser. Isso substitui o ato cirúrgico, que é um ato que acaba sendo técnico. O Olhar Digital está começando. Será que já estamos em plena guerra digital? Nas últimas semanas, China e Estados Unidos trocaram acusações cada vez mais pesadas sobre invasões e fraudes virtuais. Conheça os detalhes desse novo tipo de combate, que promete se tornar cada vez mais comum e que pode sim atrapalhar a vida de todos nós. Virtual ou real, uma guerra nunca é bem-vinda. No início desse ano, os Estados Unidos acusaram a China por uma série de atentados hackers ao país. Do outro lado, os chineses negam qualquer acusação e dizem que as vítimas são eles, alegando que 2 dos principais sites militares chineses foram submetidos a cerca de 144 mil ataques hackers por mês em 2012 e que a maioria dessas ameaças teria vindo dos Estados Unidos. Recentemente, hackers chineses invadiram as redes do The New York Times. Segundo especialistas em segurança, os ataques usaram métodos consistentes com os serviços militares da China. Todas as senhas corporativas dos funcionários foram roubadas e os invasores tiveram acesso a informações confidenciais do jornal. O The Wall Street Journal também afirmou no mês passado que seus sistemas sofreram ataques de hackers chineses. O objetivo da invasão, de acordo com o jornal, seria monitorar a cobertura que o periódico faz da China. O governo de Pequim vem sendo acusado por vários governos e empresas de realizar, por anos, espionagem cibernética. E a má notícia é que previsões de empresas de segurança cibernética dizem que, de 2013 em diante, isso deve virar tendência. Os conflitos entre nações, organizações e indivíduos desempenharão um papel fundamental no mundo virtual. Ou seja, parece que estamos cada vez mais próximos de viver uma inédita cyberguerra. Nós temos hoje vírus de computadores que se infiltram dentro de instalações fabris, matriz energética, com a finalidade de controlar dispositivos que fazem parte dessa matriz, e é muito difícil, pela complexidade, pela especialização do vírus, você não acreditar que exista ou um governo, uma grande empresa financiando o desenvolvimento. Para entender, cyberguerra é a interação entre duas nações com o uso de armas cibernéticas, na qual o principal alvo é a infraestrutura crítica daquele país. Pode ser um dano causado, por exemplo,
a fornecimento de energia elétrica, a controle de sinais de trânsito, a tráfego aéreo, sistema financeiro, há alguma coisa que tem a ver com poderio militar. Então, tudo isso vão ser softwares maliciosos que vão ser utilizados para causar algum tipo de problema, algum tipo de dano a uma infraestrutura dessas críticas que o país tem. Podemos definir cyberarma como um código malicioso bastante potente e bem elaborado com um fim muito específico. Em 2010, empresas de segurança digital desvendaram o Stuxnet, a primeira cyberarma de que se tem informação. Tratava-se de um supervírus com o propósito específico de interferir no processamento de enriquecimento de urânio no Irã. Ele causou dano físico, destruiu milhares de centrífugas e causou um dano para aquele país. Vários países hoje já têm tecnologia e capacidade para criar esse tipo de arma cibernética e utilizar aquilo do jeito que ele acha que é mais interessante. Ao mesmo tempo, a maioria dos países, se não todos, já adotaram mecanismos e estratégias de defesa cibernética. Hoje, o que mais se discute em relação à segurança da informação é o acesso a informações de inteligência, para assim prever, antecipar e bloquear qualquer tipo de ataque ou tentativa de invasão. Ele não quer ser detectado, ele quer infiltrar, quer capturar o máximo de informação possível para que depois essa informação seja utilizada, seja vendida para oferir lucros para o dono do vírus, enfim, para o comandante do ataque. Esses ataques, eles tendem a usar uma técnica que é chamada em inglês de slow and low, que é voar baixo e devagar, para não ser detectado. Em geral, as empresas demoram meses para detectar que foram invadidas, porque essa invasão é muito silenciosa. Essa empresa tem quase 130 mil servidores espalhados em todo o mundo e entrega 30% do tráfego mundial da internet. Além de acelerar e distribuir conteúdo, a empresa trabalha com órgãos públicos e privados para garantir a integridade da web. Mais do que isso, com base em toda essa informação coletada em tempo real, a companhia é capaz de monitorar não só o tráfego, mas também todos os ataques de hackers por regiões em todo o mundo. Consegue debelar uma parte desses ataques, protegendo a internet como um todo e os seus clientes, e também pode fornecer informações para essas entidades e empresas que cuidam da segurança internacional, para que elas também tomem medidas e contramedidas no sentido de proteger o tráfego da internet. O pior é que, como qualquer guerra, esses conflitos virtuais também podem afetar os cidadãos, digamos, civis do país atacado. Os inocentes sofreriam exatamente com a queda de serviços da infraestrutura básica da região. Imagine, por exemplo, um ataque desligar toda a energia de cidades inteiras, ou ainda deixar indisponível o sistema financeiro de todo um país por período indeterminado. Caos total. O Brasil também tem uma estrutura para defesa contra ataques virtuais. Com a responsabilidade de sediar grandes eventos e estar no centro das atenções, a preocupação por aqui é grande. A gente conversou com um dos principais responsáveis pela manutenção da segurança virtual no país, o general José Carlos dos Santos, do Centro de Defesa Cibernética. Acesse o link logo abaixo do vídeo dessa matéria e confira a entrevista exclusiva. Acesse e fique por dentro. Daqui a pouco, a computação de vestir vem aí e o primeiro representante é o Google Glass. Saiba do que ele já é capaz. E a nossa super seleção de sites e aplicativos para a compra ou a reforma da sua casa. Uma das áreas da medicina que mais tem ganhado recursos novos é a da oftalmologia. Confira o que a era digital já levou para dentro dos consultórios. Sem dúvida, uma das áreas que mais evolui com o avanço da tecnologia é a medicina. Diagnósticos por imagens e tratamentos antes impossíveis de serem realizados surgem para cuidar melhor da nossa saúde. No Centro Cirúrgico da Escola Paulista de Medicina, que como poucos no mundo integra tecnologias diagnósticas e terapêuticas, fomos conhecer o que há de mais moderno na oftalmologia. O resultado é um tratamento cada vez mais otimizado e personalizado. A gente vê
exatamente quais são as alterações que, no caso, o olho dele apresenta, coloca essas informações dentro de um aparelho que tem a possibilidade de tratar essas alterações e vai ter um tratamento feito exatamente para o olho dele, não serve para nenhum outro olho, para nenhum outro paciente, só para aquele olho daquele paciente. Uma das primeiras vantagens dessa integração entre os equipamentos que avaliam as condições do paciente com maior precisão antes da cirurgia a laser é que o médico não corre mais o risco de operar o olho errado. Pode parecer absurdo, mas este é um caso que se repete e preocupa muito a oftalmologia no Brasil. O melhor é que este é o menor benefício dessa integração. Você leva esse tratamento para o olho do paciente e o laser vai conferir se o que você está fazendo é para aquele olho que está embaixo dele mesmo. Então, a integração é total em relação aos exames. Essas novidades tecnológicas atendem qualquer tipo de paciente, mas são indispensáveis para os casos mais complicados, como, por exemplo, aqueles que já foram operados uma vez e precisam passar pelo processo cirúrgico novamente. Antes não havia tratamento específico para esses casos. Eles eram tratados exatamente como aqueles que nunca haviam operado. Os casos são bem diferentes, mas o tratamento era o mesmo e muitas vezes ineficaz. A tecnologia também beneficia muito quem necessita do transplante de córnea. Bom, mas você deve estar se perguntando o que fazem esses aparelhos. Respondendo rápido, eles fazem a topografia e uma tomografia do olho. O primeiro usa 3 câmeras e a emissão de luzes em círculos concêntricos. A córnea, superfície que separa o mundo exterior do interior do olho, reflete a luz dos anéis e a imagem captada é analisada instantaneamente por um software específico que avalia milimetricamente a deformação daquela superfície. Ele compara depois com o software como seria um arranjo perfeito dos anéis redondinhos e equidistantes, de como que é o reflexo que a nossa córnea tem. E nossa córnea nunca é perfeita. Então a gente tem uma variação em relação à natureza. E dessa diferença aparecem mapas coloridos onde a gente consegue dizer, bom, aqui é mais curvo ou aqui é mais plano do que deveria ser. O segundo equipamento faz uma tomografia do olho, ou seja, usando uma fenda de luz, analisa as várias camadas do olho, desde a córnea, passando pela íris, pupila e chegando até o cristalino. O que ele faz é um exame de lâmpada de fenda que roda, então vocês vão ver rodar essa fenda daí, e computadorizado. A gente tira uma foto, e aí são, na verdade parece que é uma foto, mas são 36 posições de rotação, como se eu estivesse rodando essa fenda, e depois ele integra tudo isso e tira uma imagem tridimensional da superfície anterior da córnea, da posterior, da íris e do cristalino. O resultado desses 2 exames é transferido para o equipamento a laser, no qual o médico vai realizar a cirurgia. Todas essas informações, agora numéricas, servem para a cirurgia tratar exatamente e somente o necessário naquele olho, sem margem para erro. Então aqui tem uma região muito curva. No tratamento com laser, o laser tem que tirar tecido dessa região muito curva. Se for muito plana, o laser vai tirar também tecido, porque ele não põe tecido, de uma região periférica, para essa região que era muito plana, parecer mais curva, porque a periferia ficou mais plana ainda, então ele vai comparar uma coisa com a outra e vai ficar mais curva. O ideal, segundo o Dr. Shore, é usar esse equipamento antes e depois da cirurgia. No início, para definir o que deve ser feito com precisão e, posteriormente, para avaliar o resultado da operação. O mais legal de tudo isso é que esses equipamentos estão em uma universidade pública de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. E esse tratamento de primeiro mundo está disponível pelo Sistema Único de Saúde do governo. Para ser operado com toda essa tecnologia, o paciente deve passar por uma análise socioeconômica que comprove que ele não tem condições de arcar com os custos da cirurgia e pronto. Todo o tratamento é feito sem qualquer custo. A notícia parece fora de propósito. Depois de anos seguidos de crescimento, as vendas de computadores no Brasil caíram no ano passado. O país foi ultrapassado pelo Japão. Entenda por quê.
Um passo atrás. Uma queda de 2% no volume de vendas derrubou o Brasil para a 4ª posição no mercado mundial de computadores. O país, que em 2012 havia se consolidado no 3º lugar, foi ultrapassado pelo Japão, que está atrás de China e Estados Unidos, respectivamente. É que o mercado brasileiro ele performou aquém das expectativas. Essa queda, segundo a consultoria IDC, responsável pelo levantamento, é atribuída a uma série de variáveis que atingiu diretamente o mercado brasileiro de PCs. A diminuição de oferta de HDs por conta da enchente na Tailândia no final do ano de 2011. Então, o ano ele já começou um pouco atípico, né? E durante o decorrer do ano nós tivemos uma série de flutuações na taxa do dólar, nós tivemos uma competitividade muito grande entre os fabricantes. Em 2011, um crescimento de 2 dígitos mexeu com o setor e fez com que as expectativas fossem extremamente altas para o ano passado. Mas isso não aconteceu. E agora, a previsão para o consolidado de 2013 está na direção oposta. A IDC espera uma queda de vendas ainda mais expressiva no setor este ano, 7% menos do que no ano passado. O mercado brasileiro, já nesse momento, ele já atinge o seu ponto ótimo de maturidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que nos próximos anos, muito possivelmente, nós não vamos mais acompanhar um crescimento de percentual de 2 dígitos, por exemplo. A se manter flat, diminuir a curto prazo e a um médio e longo prazo aumentar, mas com percentuais bem reduzidos realmente. O crescimento da penetração de tablets também contribui para esse resultado, mesmo que o dispositivo não seja visto como um substituto direto do computador. Mais do que isso, outra avaliação é que em 2012 o consumidor brasileiro se endividou mais, atraído por propostas de outros segmentos, com a queda de taxas dos produtos da linha branca e a redução do IPI para os automóveis. Mas, voltando aos tablets, a IDC também acredita que, por ainda se tratar de um dispositivo relativamente novo e de menor valor, os consumidores acabam postergando a compra de um novo computador, o que também faz a diferença. De certa forma, a preferência nesse ano de 2012 pela compra de smartphones e de tablets, ela impactou parcialmente o mercado de computadores. Apesar da previsão pessimista ou simplesmente realista, mesmo com a queda nas vendas, o Brasil pode voltar a ocupar a 3ª posição nesse ranking mundial este ano. Isso porque o Japão já é um mercado muito maduro e, consequentemente, um crescimento nas vendas de PCs aconteceria de forma ainda mais lenta. Somado a isso, a diferença entre os dois países é de apenas 80 mil peças vendidas, ou seja, é difícil prever essa oscilação. Mas é possível dizer que o país não deve perder mais posições. Logo abaixo do Brasil vem a Rússia, mas a diferença anual no volume de vendas de computadores entre esses dois países é de 2 milhões de unidades. No link que segue logo abaixo do vídeo dessa matéria, você pode conferir todos os números desse levantamento. Acesse e confira. Quando o Google anunciou que ia produzir óculos inteligentes, muita gente se perguntou para que eles serviriam. Hoje já se fala numa nova tendência, a da computação de vestir. E os óculos do Google são a primeira peça a ganhar a atenção mundial no assunto. Veja o que eles já podem fazer. Se você acompanha o Olhar Digital, certamente já ouviu falar do Google Glass. Se não, a gente explica. Poderíamos dizer que o Google Glass é um óculos inteligente, mas provavelmente estaríamos menosprezando a magnitude da invenção. No mês passado, um vídeo foi divulgado mostrando algumas funcionalidades dos óculos. Claro, por ser um dispositivo inédito e inovador, muita gente ficou de boca e olhos bem abertos. O Google Glass projeta uma pequena tela logo acima do campo de visão do usuário. Ali, aplicativos podem mostrar mapas, músicas, previsão do tempo, rotas e até fazer chamadas de vídeo, tirar fotos e, ao mesmo tempo, compartilhar tudo através da internet. O dispositivo pode ser controlado tanto por um touchpad em sua lateral, quanto por comandos de voz. O visual dos óculos é algo a se discutir, mas suas funcionalidades não.
A lente de projeção não ocupa todo o campo de visão do usuário e possui uma tecnologia que permite ao observador ler seu conteúdo sem a necessidade de mudar seu foco de visão. Em princípio, claro, o Glass será compatível com aplicativos do próprio Google, mas certamente centenas de aplicativos serão desenvolvidos por terceiros. Possibilidade de uso é o que não falta. Além de todas essas funções que mostramos, há funções bem legais já previstas para o Glass. A mais recente fala em reconhecimento de pessoas pela roupa que elas estiverem usando. Um aplicativo fará com que o produto ajude a detectar outras pessoas, mesmo que seus rostos não estejam visíveis. Já pensou? O sistema se chama Insight e deve servir como facilitador em locais movimentados como aeroportos, estádios, shows e por aí vai. O New York Times também já prepara seu app para o Glass. Ele exibirá de hora em hora fotos e manchetes de notícias. Caso você dê o comando, o dispositivo ainda lê a notícia inteira para você. Outros aplicativos prometem tirar fotos, aplicar filtros e compartilhá-las automaticamente nas redes sociais. A previsão é que os primeiros usuários consigam o Google Glass ainda este ano. A expectativa é que ele custe algo em torno de $1.500, mais ou menos R$3.000. Os apps desenvolvidos para o Glass, segundo o próprio Google, deverão seguir 4 princípios básicos. Eles devem ter design personalizado, respeitar a tela e não invadir demais o campo de visão do usuário, intervir apenas em momentos oportunos e não surpreender o usuário com conteúdos possivelmente indesejados. Agora é esperar para ver. Ou apostar. Que tal usar a sua criatividade e imaginar possíveis usos para o mais novo e desejado gadget? Participe, deixe sua sugestão nos comentários, hein? Todo mundo que ouve falar em reforma já pensa na dor de cabeça, no tamanho da conta e no tempo que tudo vai levar. Mas já existem vários recursos digitais que podem ser mais que úteis na hora de dar cara nova à sua casa. Confira! Normalmente, reforma em casa é sinônimo de quebradeira e dor de cabeça. Mas o planejamento pode ser algo bem divertido com a ajuda da tecnologia. No Olhar na Web dessa semana, selecionamos aplicativos que vão ajudar você a projetar ambientes como um verdadeiro arquiteto e decorar como um verdadeiro designer de interiores. Vamos lá? Encontramos apps interessantes nas duas principais plataformas de smartphones, iOS e Android, mas também há a opção para usar algumas ferramentas direto na web. Nos aplicativos mais completos, é possível criar e desenhar plantas internas e externas da casa. As interfaces são bastante intuitivas e fáceis de usar. Basta arrastar e soltar os objetos para ir compondo a diagramação. Outros apps usam uma espécie de realidade aumentada para identificar o espaço que você quer reformar. Basta apontar a câmera do aparelho para as arestas e começar a marcar os cantos. Simples assim. Depois, você tem as opções para acrescentar portas, janelas e outros detalhes. Essas ferramentas também ajudam a resolver problemas de espaço, uma vez que você pode experimentar diversas posições sem ter de ficar arrastando ou trocando os móveis de lugar. Há também aplicativos que substituem ferramentas importantes em qualquer reforma. Esta, disponível para iPhones e Androids, é a maneira mais fácil de verificar se as linhas e paredes estão realmente alinhadas. O nível de superfície ajuda a nivelar qualquer planta e tem até medidor de ângulo. Encontramos também uma série de apps com dicas e sugestões para você reformar ou decorar sua casa ou apartamento. Inspiração é sempre bem-vinda, né? E se você quiser garantir iluminação, esse outro aplicativo aqui usa a realidade aumentada para mostrar o caminho solar no ambiente. Muito interessante. Se não para uma nova construção, até mesmo por pura curiosidade. E aí, será que assim a reforma fica um pouquinho mais descontraída? Bom, os links para você ter acesso a todos esses aplicativos estão logo aí abaixo do vídeo dessa matéria. Acesse, confira e, literalmente, mãos à obra.
na semana que vem. As coisas vão esquentar. Vem aí o Laboratório Digital com os antivírus pagos 2013. Qual deles oferece a melhor proteção para a sua vida digital? Continue com a gente durante a semana. Todo dia tem vídeo novo e a melhor cobertura do mundo da tecnologia para você. Aproveite para se cadastrar e passar a fazer parte da nossa comunidade. Preenchendo um formulário simples, você ganha uma homepage personalizada baseada nas suas preferências. Pode passar a comentar os conteúdos do site e participar automaticamente de todas as nossas promoções. Cadastre-se e junte-se a nós. Domingo que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui.